Graças e paz, meus queridos. Mais uma vez estamos aqui para transmitir ao vivo. E para a nossa classe, né? A CBTEL, nosso seminário batista, aos nossos queridos alunos que nos acompanham neste período de quarentena e as aulas que estamos dando continuidade no curso de hermenêutica bíblica. E o único objetivo aqui é nós darmos continuidade às nossas aulas, visto que é um dos recursos que muitos de nós estamos tomando neste momento. Eu vou estar passando na sequência a matéria via grupo WhatsApp para todos vocês, tá, meus queridos? E lembrando que no decorrer das aulas, as dúvidas, as questões serão respondidas. Pode deixar aí no grupo as suas questões, se tiver, ou por algum motivo, tiver alguma dúvida, deixe lá no grupo que nós estaremos respondendo com muito carinho, com muito amor. E a princípio, né, é muito bom estar com vocês aqui, tá? Então, hoje estamos falando via canal do nosso YouTube, transmitindo, com o objetivo de a gente poder aproveitar ao máximo a nossa aula, né? Já que nós já estamos na hermenêutica, parte geral, na parte 2, na última da semana passada, nós estávamos falando sobre os estilos de interpretação, né? Quais são os caminhos que a hermenêutica deve passar na hora em que devemos tomar a par de um texto, dentro da estrutura de um texto, neste momento em que o hermeneuta ele tem o contato com essa literatura tão sagrada, tão importante, que é a palavra de Deus. Então falamos que nós iríamos entender o sentido original de todos os princípios que elenca, né, que constrói toda a estrutura da nossa hermenêutica, os caminhos em que o hermeneuta tem que passar, e falamos sobre a sua tarefa essencial, falamos também sobre a ideia de entendermos principalmente o propósito autoral do escritor, do texto. Vimos também que precisamos entender não só o propósito, mas qual era a intenção pelo qual o texto foi dado a escrever, né? Também falamos sobre a compreensão e o propósito autoral, e falamos da unidade, falamos sobre alguns assuntos que você pode estar revendo no outro vídeo, né? No vídeo da semana passada, né? E terminamos fazendo uma observação sobre a interpretação literal, como ela é importante. Só refazendo a fala, né, ou novamente reforçando a fala, é que a interpretação bíblica, primeiramente deve passar pelo entendimento literal, para que a gente possa compreender em que direção ela estava indo naquele contexto, né? Identificar o sentido natural, identificar o sentido usual daquela terminação, daquele determinado texto, e principalmente evitar, né, aquelas tentações de fazermos as atribuições alegóricas, figuradas do texto. Não, isto não. A princípio, precisamos receber o texto tal qual ele é, de forma literal, buscando compreender o sentido que ele tem para os seus leitores originais, ok? E quando se trata desses estilos, né, não podemos esquecer que quando nós estamos nessa tarefa de compreender as Escrituras numa perspectiva interpretativa, vamos também nos deflagrar com algumas desdobramentos desta literatura. A hermenêutica bíblica, quando a gente toma a palavra de Deus logo a priori, como o primeiro passo é lermos a palavra no sentido literal, o segundo passo é nós depois captarmos
com a intencionalidade do autor, o sentido alegórico de um texto. Você pode perceber que a Bíblia, ela é de Gênesis a Apocalipse, ela começa a ter várias linguagens figuradas que estão sempre recheando, né, todo o corpo da estrutura bíblica, que naquela época uma linguagem figurada, assim como é nos dias de hoje, serve para facilitar a nossa interpretação das Sagradas Escrituras. E, bom, como nós sabemos que temos aquele abismo cultural, o abismo do tempo, muitos sentidos que tinham naquela época para os seus leitores originais, para nós hoje não tem o mesmo sentido. E às vezes até carecem de um esclarecimento maior. Então, quando nós passarmos o primeiro olhar, levando em consideração que as Sagradas Escrituras, ela deve ser encarada na sua leitura, a partir de uma leitura literária do texto, depois podemos fazer uma releitura, compreendendo os pontos nesta, vamos dizer assim, nesta literalidade, identificar quais sentidos alegóricos que se encontrava dentro daquele texto. Porque a alegoria, no sentido da hermenêutica bíblica, ela quer dizer falar algo valendo-se de outras palavras para atribuir um sentido comum. Então, por exemplo, quando nós lemos aqui, se você quiser nos acompanhar, nós vamos ver o sentido alegórico da palavra de Deus no Novo Testamento, em Gálatas, capítulo 4, versículo 21 a 31. O texto das Sagradas Escrituras diz exatamente assim: Dizei-me vós, aqueles debaixo da lei querendo estar, a lei não está ouvindo? Porque tem sido escrito que Abraão teve 2 filhos, um proveniente de dentro da jovem escrava e outro proveniente de dentro da esposa livre. Todavia, em verdade, aquele filho proveniente de dentro da jovem escrava, segundo a carne, ele tem sido nascido, mas aquele proveniente de dentro da esposa livre, em verdade, da promessa, tem sido nascido. As quais coisas são coisas sendo alegorizadas, porque estas significam as 2 alianças, uma, em verdade, proveniente de junto ao monte Sinai, para a escravidão gerando filhos, ao qual é Agar, porque esta, Agar, o monte Sinai é na Arábia e corresponde agora a Jerusalém, serve como escrava com os seus filhos, mas a Jerusalém acima é livre, o qual é a mãe de todos nós. Porque tem sido escrito: alegra-te, ó estéril, aquela que não está dando à luz, e rompe de exultação e clama, tu que não estás sentindo as dores de parto, porque muitos são os filhos da assolada, muito mais do que daquela que tendo o marido. Nós, porém, ó irmãos, como Isaque lhe foi da promessa, os filhos também somos nós. Mas do mesmo modo como, naquele tempo, segundo a carne, havendo sido gerado, perseguia aquele, havendo sido gerado segundo o Espírito, da mesma maneira é também agora. Mas, diz as Escrituras, lança fora a jovem escrava e seu filho, porque de modo nenhum herde o filho da jovem escrava juntamente com o filho da mulher livre. Se você prestou um pouco atenção nesta leitura do texto, e seria interessante você repassar com mais calma, você vai perceber que o uso da linguagem da alegoria foi muito utilizada aqui nesse texto de Gálatas, capítulo 4, versículo 21 a 31. A princípio, se tivéssemos que usar a metodologia da leitura que é sugerido pela hermenêutica, a princípio, deveríamos encarar esse texto, a princípio, como literal. Mas você vai perceber no próprio texto que ele mesmo indica que
esse texto está abrangendo, né, falando na aplicabilidade que Paulo dá à igreja dos Gálatas, que não estava se referindo somente a algo literal, mas era um evento que simbolizava de uma maneira alegórica os eventos futuros sobre as promessas do Filho de Deus que estava em Cristo Jesus. Então, o próprio Paulo ele conseguiu nesse texto fazer essas atribuições, partindo do pressuposto de uma literalidade para aplicabilidade, utilizando as formas figuradas que havia no próprio texto, embora fossem fatos reais, foram fatuais, teve dados históricos, tudo, mas Paulo ele coloca, né, no versículo 24, dizendo que quais coisas sendo alegorizadas, porque estas coisas significam as duas alianças, ou seja, tanto Agar quanto a sua outra esposa Sara, que uma representava Monte Sinai, outra representava Jerusalém, ficou bem claro para os seus leitores do que se tratava. E quando nós vamos fazer uma interpretação bíblica, nós precisamos passar por essa realidade de que o que a alegoria, as palavras simbólicas, ou que aplicabilidade que estava sendo utilizada naquele momento, naquele momento para os seus ouvintes, e como aqueles ouvintes ouviam o texto de acordo com a intenção do seu autor. E isso vai fazer com que a gente tenha uma compreensão não só do contexto histórico, que é muito importante, mas também de algo que nós vamos ver quando se trata de entender o contexto das Sagradas Escrituras como um todo. Veja bem, já era o tempo do cristianismo, da nova aliança, e ainda Paulo estava falando de assuntos que estavam tangendo o contexto de Gênesis e que ainda continuava sendo um ponto, um foco, um ponto central de uma linguagem ou de um bloco de mensagens que estavam sendo transmigrado, né? Ou seja, atemporalizado para os dias da igreja de Gálatas, né? E principalmente o que isso tem a ver, né, com os dias de hoje. Paulo ele consegue transpor este abismo temporal, ele utiliza algo muito importante que é o contexto cultural, mas ele embarca esta mensagem tão importante, e uma das chaves que ele utiliza foi a ideia de entender o papel, né, o sentido alegórico da palavra. Então, para eles, talvez naquele momento contextual, era muito mais fácil, muito mais simples de entender do que para o leitor que hoje toma o texto na mão e começa, de uma maneira muito seletiva, fazer um mosaico desses conjuntos de versículos e dizendo, não, isso aqui significa isso. Olha, isso aqui significa aquilo. E aí vai montando uma coxa de retalho, sem pé, sem cabeça, vamos dizer assim, um Frankenstein da interpretação, e esquece que a Bíblia ela tem um contexto geral de Gênesis a Apocalipse, onde a mensagem ela continua, né? Ela continua sendo transmitida, né? Fluida de uma maneira muito clara. Como nós viemos falando, que uma das coisas que mais chama a atenção no livro A Palavra de Deus é que é um livro durou mais de 1500 anos para ser escrita, tendo diversos 40 autores, e ao mesmo tempo ela tem uma unidade em sua mensagem. Então, essa unidade da mensagem que tem que ser sempre captada quando nós vamos ler um versículo da Palavra de Deus, um conjunto, né, um capítulo, entender o que esta parte tem a ver com todo, ou se essa parte faz parte de que conjunto de mensagens que está sendo fluída por todo o cenário bíblico, cenário histórico bíblico. Então, precisamos perceber isso. Agora, o outro sentido é um sentido muito simples, mas ao mesmo tempo
se torna numa grande pegadinha para a vida daquele que muitas vezes pretende, né, trazer a palavra de Deus numa linguagem de hoje. Como, por exemplo, nós falamos do sentido do papel que a alegoria tem, lembrando também que Paulo utiliza também esse processo alegórico na hora de fazer aquela figura da armadura de Deus em Gálatas capítulo 6. E agora, no sentido figurado, nós vemos aqui, como por exemplo, precisamos entender que uma passagem bíblica ou um livro bíblico também possui algumas variedades de linguagem figuradas e que também expõe um quadro geral, né? E que tem essas linguagens figuradas, ela tem um único objetivo de tentar transformar uma verdade, né, como se fosse em um quadro de pintura, algo revelado, claro, para que o leitor pudesse ver de uma maneira mais vívida, mais condensada, mais concreta, ok? Como, por exemplo, quando você vê em Juízes capítulo 2, versículo 15, a frase dizendo a mão do Senhor. Nós sabemos que Deus é Espírito. E aí nós vemos aí uma palavra, uma linguagem, um sentido figurado para que pudéssemos compreender de uma maneira muito clara a forma do nosso Deus agir. E também, por exemplo, em João capítulo 15, nós vamos ver também no Evangelho de João essa expressão tão interessante, quando Jesus Cristo ele fala de uma maneira muito figurada que ele é a videira e os seus discípulos os ramos. E aí ele começa a fazer aquela linguagem, né, vamos dizer assim, botânica, né, aquela linguagem em que Deus é o viticultor e que ele cuida, é o jardineiro ali, que vai cuidando da sua videira. E então ele coloca muito essas expressões. Inclusive o Evangelho de João é muito rico, né? É rico nessa ideia da figura simbólica, as figuras, as linguagens figuradas. Gosto muito quando utiliza muito essa questão da símile. Jesus, especificamente na perspectiva da teologia joanina, fala muito sobre essa questão da símile. Jesus utilizava muita símile para dizer que ele era semelhante a alguma coisa, como por exemplo, eu sou a luz do mundo, ou quando ele também disse aos seus discípulos que nós éramos o sal da terra, a luz do mundo. É interessante que se nós levarmos isso no ponto de vista literal, nós vamos ter várias confusões. Se nós também espiritualizarmos a coisa, vai ficar também muito confuso. Mas se nós entendermos que essa linguagem figurada é para poder tornar real uma pintura de um significado claro e latente que o autor queria que os seus ouvintes entendessem, isso sim pode ter um significado na nossa aplicabilidade, no entendimento da palavra de uma maneira muito diferente do que tem ocorrido por aí. Ok, também o sentido simbólico. Quando interpretamos a Bíblia, nós temos que passar pelos caminhos do simbolismo, no que ela representa, as palavras que ela possui, como por exemplo a ideia do simbolismo. Precisa sempre ser entendido que quando ali no texto você encontra um episódio simbólico, uma palavra simbólica, você precisa entender que o simbolismo ele tem um objetivo de mostrar uma verdade transcendente, tá? Então nunca esqueça isso. O simbolismo, por que ele é simbólico? Porque por ser simbólico, ele não se detém a tempo e nem a circunstância. Então é uma coisa que, por exemplo, você pode entender rapidamente naquele versículo de Mateus, Mateus capítulo 26, versículo 26 a 28, quando Jesus Cristo faz uma comparação dizendo que o pão simbolizava o seu corpo e que era, né, que representava a sua obra, o seu sofrimento na cruz, e o vinho representava
o sangue de Jesus Cristo vertido na cruz. E que deveríamos, né, de uma certa maneira, todas as vezes que comermos ou bebermos, fazermos isso em memória a esse Cristo ressurreto. Não é impossível nós transformarmos um texto desse como algo literal. É mais impossível também transformarmos um texto desse como algo alegórico, porque poderíamos dar sentidos a essa carne, esse corpo, a muitas coisas. Mas quando se trata de ser algo simbólico, né, então ele passa a ter um significado único e que transcende. E até hoje, ou enquanto houver a Igreja de Cristo, estará cumprindo este mandamento deixado por Cristo Jesus, que é comer a carne, que é comer e é beber o seu sangue, não de uma maneira literal, mas de uma maneira simbólica, que representa, simboliza o corpo de Cristo. E muitas pessoas, muitas vezes temos um erro, vimos muitas pessoas fazendo uma interpretação totalmente diferente daquela que o próprio autor quis, né, descrever ao citar esta passagem, ou até mesmo o próprio Cristo, né? Sem contar também, né, que Jesus Cristo utilizou vários outros textos que chamam muito a nossa atenção, como por exemplo os textos na figura de linguagem chamada hebraísmo, que é um conjunto de expressão que são totalmente exageradas, como por exemplo aquele texto bíblico que Jesus Cristo diz: se o teu olho fizer você pecar, arranque-o; se teu pé fizer você pecar, arranque-o; se a sua mão fizer você pecar, arranque-o. Nós não vemos pessoas fazendo isso. Por quê? Porque tem uma figura simbólica dentro desse texto que dá a ideia de que nós devemos lutar contra o pecado, mortificá-los nas nossas ações, não repeti-lo, e isso traz para nós, a igreja, essa sensação de segurança e principalmente de uma interpretação clara, que um texto que está dizendo de uma maneira simbólica ou figurada, para que a gente possa entender o significado mais vívido, mais concreto possível, como se fosse um quadro. Sabe aquele ator, aquele artista que tira da sua cabeça uma paisagem, um cenário, um pôr do sol lindo, uma praia tão linda, e aí ele vai tirando isso e, em vez de ele contar, ele coloca num quadro. E aí vira algo simbólico, algo figurado, algo bem concreto, visível. Então, compete a você, a nós, sabermos que classificação desta linguagem figurada ela se encontra, se é uma alegoria, se é uma metonímia, se é uma símile, se é uma prosopopeia, se é, enfim, outras formas de figura de linguagem, para que a gente possa também trazer isso de uma maneira também muito clara, porque nem toda figura de linguagem representa somente um desses quesitos, ok? Então nós vamos ver aqui também, por exemplo, alguns cuidados que precisamos tomar quando se trata com a interpretação literal das Sagradas Escrituras. O primeiro é que nós precisamos ter esse princípio em mente, que nós só podemos interpretar a Bíblia literalmente em alguns casos, como por exemplo, quando é possível compreender a passagem literalmente, como em Salmos 57:1. Se você for lá no Salmo 57:1, você vai ver que o texto fala das asas de Deus. Mas o próprio contexto deixa bem claro que não está se tratando de que Deus tem asa, embora estivesse empregando uma figura de linguagem figurada, né, usando uma figura de palavras, em outras palavras, né, uma figura de palavras. Mas o contexto é tão literal, descreve tão bem literalmente, que a ideia de dizer que Deus tem asa fica claro que não é isso que ele está querendo dizer. Mas ele está querendo passar uma outra ideia, né, uma ideia muito mais ampla, para que a gente possa ter uma compreensão melhor de Deus, e que não vai destruir a questão da literalidade do texto. Outro ponto que a gente precisa perceber quando é que a Bíblia pode ser interpretada literalmente é quando o próprio texto e as expressões utilizadas nele demonstra que se trata de um emprego de linguagem figurada. Muito simples, né?
próprio Senhor Jesus Cristo dizendo em João capítulo 6, versículo 35, eu sou o pão da vida. Muito simples, né? Ele é o pão da vida. E o texto, ele deixa bem claro que se trata de um emprego. O próprio texto diz que se trata de um emprego, de uma, né? Pega-se emprestado e emprega aquele símbolo ali, emprega aquela figura de linguagem ali naquela passagem, ou naquilo que se quer explicar ou exemplificar, e aí entrega para os seus ouvintes. Também quando o sentido literal se levado em seus efeitos finais na compreensão do texto, exigir uma crença ou exigir uma conduta incompatível com a moral cristã e com os demais passagens da Escritura que fala sobre o assunto em questão. Como, por exemplo, um exemplo muito claro, João capítulo 6, versículos 53 a 58, quando Jesus Cristo refere dizendo que aquele que não come a minha carne nem bebe do meu sangue não herdará o reino de Deus. Se você percebe que esse texto ele não pode ser encarado de uma maneira literal, né? Então ele traz para nós a responsabilidade de percebermos que para que a gente possa fazer uma correta interpretação das Escrituras e entender que é sempre preciso, né, interpretar a Bíblia literalmente, salvo nesses casos, então nós vamos, graças a Deus, não cometer nenhuma heresia, sair comendo carne, sair bebendo sangue ou fazer alguma outra coisa, tá? Nesse sentido, a gente percebe que é tão figurado, tão simbólico, que se fosse cometido, se fosse para fazer literalmente esse mandamento, esta norma, esta forma de expressão, estaríamos cometendo canibalismo. Nós estaríamos andando contrário aos próprios princípios da própria palavra de Deus. Então a Bíblia ela não vai chocar contra ela. Isso você pode estar totalmente seguro com relação a isso, tá? E quando também o sentido literal do texto for contrário ao sentido presumido pelo próprio texto em que a passagem se encontra, como por exemplo em João 10, versículo 9, Jesus ele diz que eu sou a porta. Então nesse sentido, se Jesus ele diz que ele é a porta nesse texto, o próprio texto, né, que presume pelo próprio contexto em geral, por que ele fala que ele é a porta? Você pode perceber que ele usa uma linguagem figurada, mas ele conta todo o contexto, que vamos dizer assim, que parece poético, de tão lindo que é, de um pastor que entra pela porta principal, que essa porta passa a ser ele mesmo, e que ele chama as ovelhas pelo seu nome, que as ovelhas vêm, seguem, e depois ele diz que não é mais a porta, depois ele diz que ele é o bom pastor, que dá a vida pelas suas ovelhas, e você percebe que o sentido literal do texto, quando ele é presumido pelo próprio contexto, né, você precisa perceber que se você levar isso de forma literal, aí nós vamos criar também alguns problemas. Eu conheci uma prática cristã aí que um certo dia pegou um objeto que era uma portinha, um chaveirinho, uma porta, diz que ungiu e diz que essa porta estava com a unção de Jesus, porque Jesus era a porta, e é o que está escrito, está na Bíblia, e que onde colocasse esse chaveirinho na porta da casa, se carregasse no bolso, ia ter muito dinheiro, porque as portas iriam se abrir, porque Jesus disse que é a porta. Isso é muito comum você encontrar essa situação em nosso meio, pegar textos fora do contexto, e que muitas vezes há uma pressuposição do texto que não é contrário, ao contexto. Então, quando Jesus ele disse que ele era a porta, ele não contrariou o contexto daquilo que ele estava descrevendo, do que significava ser a porta naquele contexto, inclusive no contexto literal, onde ele vai descrevendo por que ele disse que ele foi essa porta para as ovelhas,
que essa porta ele pode entrar por ele, pode sair por ele, ainda encontraria pastagem, uma série de coisas nesse sentido. Então é muito bom você perceber esses detalhes e entender até onde vai o limite da interpretação literal. A interpretação literal ela não pode contradizer a esses pontos, ok? Hoje, na continuidade daquilo que já havíamos falando, nós vamos estar entendendo que quando nós falamos de princípios de interpretação literal, ou seja, contextual, nós precisamos ver duas coisas, tá? Vamos dizer o seguinte, vamos dizer que agora nós não vamos falar mais da interpretação literal, porque a gente já encerrou, né? Acabamos de encerrar agora, mas agora nós vamos partir de uma interpretação onde, uma vez que você lê o texto, agora você precisa compreender o contexto, certo? Então nós vamos ver os princípios de interpretação contextual das Sagradas Escrituras. Então existem duas categorias. A primeira é a interpretação contextual e a outra é a interpretação intertextual. Você vai saber como funciona esses dois princípios de compreender a palavra de Deus. Primeiro, lembrando que a definição de contexto é entender que quando estamos fazendo uma interpretação contextual, nós estamos fazendo uma análise no sentido amplo e mais profundo do próprio texto, aonde ele está inserido, ok? Por exemplo, levando em consideração o tempo, a época, o autor, os personagens, o contexto cultural, a passagem ali que está escrita, que nós acabamos de desvendar esse novelo que descreve sobre a literalidade, a simbologia, as figuras de linguagem dessa própria palavra. Tá, tudo bem, eu entendi isso. Agora, como ela está dentro desse contexto? Como se desenvolve dentro desse contexto? Como ela se relaciona ou conecta com os personagens que está sendo apresentado no texto e com o público receptivo desta mensagem, e também o que isso tem a ver com o texto e o contexto, né, anterior e posterior, que vamos acabando assim de uma maneira muito clara se deparando, tudo bem? Então esta é uma análise que tem que ser feita, não tem como fugir dessa realidade. Então, nesta análise do contexto, no contexto geral, você precisa observar algumas coisas. Nela se observa, primeiro, a circunstância em que o texto foi escrito. A circunstância em que o texto foi escrito. Segundo, a circunstância em que o texto foi dito. Terceiro, a circunstância dos fatos ocorridos. Quarto, o propósito autoral. Quinto, e o contexto maior. Qual é o contexto maior? Partimos, né, de algo muito localizado ali, muito pessoalizado, muito voltado para um grupo estrito, censos, né, vamos dizer assim, para ampliar mais. Né? Terminamos sempre tendo a compreensão de que isto tem algo a nos falar de uma maneira maior e melhor. Ok? Então, nós vamos observar da seguinte forma. Falando nisso, daqui a pouco o nosso tempo se expira, né? Qual é a finalidade de você entrar na questão do contexto? Bom, a interpretação contextual, né, a maneira desse olhar interpretativo para as questões contextual, tem a busca de compreender uma linha de raciocínio do autor. Nunca esqueça isso. Quando você olha para o contexto, muitos de nós, né, perdemos, muitas vezes a gente perde o fio da meada ali. A gente quer saber praticamente quem era o rei que governava naquela época, a gente quer saber que roupa usava, o que eles bebiam, o que eles comiam, a gente quer descrever as moedas, a gente quer descrever o exército, a gente quer descrever uma série de coisas. Geralmente é isso. Mas quando nós olhamos para o contexto,
nós precisamos entender de uma maneira muito clara qual era o raciocínio do autor e a maneira como ele constrói e ele escreveu os seus argumentos. Então, muitos de nós paramos, eu já vi pessoas que param um bom tempo, perdem um bom tempo da mensagem explicando o texto e trazendo informações muitas vezes que não vai trazer uma contribuição para o texto, embora mostre a riqueza de conhecimento desta pessoa que está lendo a palavra, que está explicando, mas pode cometer um certo exagero. Há pessoas que, por exemplo, quando viu uma passagem de Jesus que foi para Cafarnaum, chegou a dizer que, pelo texto, ele diz o seguinte: Jesus saiu de sua casa e foi para a praia. Resumiu dizendo assim: tá vendo? Jesus teve casa na praia. Jesus era rico. Então nós precisamos ter casa na praia também. Percebe isso? Esse é o grande problema. Quando nós nos prendemos a certos contextos, podemos abstrair informações irrelevantes, informações que não vão nos ajudar. Mas quando entramos no contexto para perceber o raciocínio do autor e a maneira como ele constrói, né, toda essa verdade, a maneira como ele vai conectando essa verdade às pessoas e ao seu momento, aí nós vamos entender, porque o nosso objetivo é pegar a mensagem original do autor para os seus ouvintes originais e trazer para os nossos dias. Esse é uma das coisas que não podemos esquecer. Então, essa é a busca incessante do hermeneuta quando se trata de ler um contexto bíblico. Ok? Por quê? Porque texto sem contexto vira pretexto. Essa é a máxima da nossa interpretação bíblica. Essa é a máxima. Tá? Qualquer texto sem contexto gera pretexto. Mesmo que você vá lá no texto, vasculhe e descubra em que catatumba determinado rei estava, né, ali em que cripta ele estava enterrado, nem que você descubra detalhes riquíssimos do texto, mas se você não trouxer a mensagem, o que isso tem a ver com a mensagem e como isso tem a ver com um certo todo da Bíblia, você está cometendo um grave engano, está extraindo do texto coisas que o texto não diz, que é o que nós chamamos de eisegese, ok? Que é jogar para dentro do texto, que é diferente da própria exegese, que tira do texto as verdades através dos seus outros princípios que ela possui. Então estaremos fazendo uma interpretação totalmente pretestuosa, sem sentido algum. Então preste muita atenção quando você for olhar com um prisma interpretativo para o contexto. Muito bem. Pastor, como se dar o contexto? Quais são as esferas de um contexto? Como a gente entende? Que anatomia? Que cara esse contexto tem? Ele tem tamanho? Ele tem cheiro? Como pode se descrever um contexto? Muito bem. Um contexto ele é feito da seguinte forma. Primeiro, o livro. Segundo, o capítulo. Preste atenção, quando se fala de capítulo, você precisa entender que capítulo não é número, aquele númerozinho que a gente vê nos livros da nossa Bíblia. Por favor, capítulo não é os números que a gente tem o costume de usar na Bíblia. A Bíblia ela tem uma estrutura diferente da própria estrutura que foi construída para facilitar a nossa leitura. Uma leitura bíblica feita por um não leigo, ou seja, feito por uma pessoa que tem a proposta de trabalhar com a hermenêutica, ele não vai ler a Bíblia dentro da formatação que temos agora. Porque a Bíblia ela tem a sua própria formatação. Nunca esqueça isso. Então, quando nós falamos de livro e quando nós falamos de capítulo, não esqueça isso. Olha, a frase é unidade literária. Unidade literária. Que pode, e muitas vezes ela traspassa
essas questões desta configuração que temos, capítulos e versículos, tudo bem? Você vai compreender isso mais para frente, ok? Então, o que compõe o contexto? O livro, tá? Depois nós temos o capítulo, depois nós temos o parágrafo. Olha só, hein? Temos o parágrafo. Nunca esqueça disso também. Parágrafo. E temos os versículos. Tá, mas o que são os versículos? Os versículos são a subdivisão de uma unidade de parágrafo. Ok? Então não foque muito nos versículos, porque se a gente começar a desenvolver uma leitura por parágrafo da Bíblia, você vai ver que o pensamento bíblico ultrapassa, o pensamento do autor vai ultrapassar certos versículos indicados e certos capítulos indicados. Às vezes um parágrafo começa em um capítulo e termina em um outro capítulo, e que dá a unidade de uma só passagem bíblica, um bloco de pensamento bíblico. A Bíblia, em outras palavras, se eu tentar resenhar para você aqui, a Bíblia para o hermeneuta, ela não é lida por capítulo. A Bíblia, ela é lida por parágrafo. E identificar esses parágrafos é a nossa pegada. Tudo bem? Mas como a gente compreende isso? Tendo uma vista, tendo percepção de como monta um contexto bíblico. E o contexto bíblico é feito de um livro, de um capítulo, que é a unidade literária, que é também o parágrafo, que é a transcorrência do pensamento, e também da subdivisão desses pensamentos dentro de um parágrafo. Tudo bem? Então um capítulo, um versículo não é necessariamente um todo de uma passagem. E também precisa se observar, quando se trata de contexto, essa seguinte pergunta: em qual contexto maior está inserida esta mensagem? Em qual contexto maior está inserida esta mensagem? Em que esfera do contexto, ou versículo, ou parágrafo, ou capítulo, o livro nos ajudará a perceber e nos ajudará a pontuar a parte do argumento determinado do texto deste livro, do texto como todo. Ou seja, tem um argumento único e determinado no texto. E como esses parágrafos nos levam a essa ideia central, a esse pensamento principal que o autor do livro está dizendo. Tudo bem? Então isso nos ajuda a não se perder pelo caminho, porque um vai ler o texto e vai falar, ele está falando de abóbora. A outro vai falar, não, está falando de couve. Não, ele está falando, não, existe um pensamento único. E os parágrafos que existem vão montando até chegar à mensagem principal e central do início ao fim do capítulo, para que a gente possa entender qual é a vontade de Deus que estava dizendo para aquele povo, ok? Devemos também ler a Bíblia, né, nesse sentido, quando vamos, por ela ser a revelação de Deus, mas devemos lê-la como se fosse uma carta de Deus. E quando se trata de carta, nós precisamos de ver que é um livro com uma unidade literária. Ele não é um livro fragmentado. Esqueça essa ideia. A Bíblia, meu querido irmão, a Bíblia não é um mosaico. Tudo bem? Ela não é umas tiras de vários textos que não se encontram. Não, a Bíblia, ela é um livro com uma unidade. Ela não é fragmentada, ela é um livro como um todo. Tudo bem? Então, os versículos, eles são como uma pequena peça de um quebra-cabeça. Você sabe como funciona. Eu, particularmente, nunca joguei um quebra-cabeça, mas vi e sei como funciona. E você também deve ter essa experiência. Se você já jogou, já fez, já montou, parabéns, você já tem uma noção até muito maior do que eu. Mas os versículos são pequenas peças, tá? São pequenas peças e não é um todo em si. E muitas pessoas pegam o versículo como um todo. Como um todo. E esquece que esse versículo é só uma pequena peça que ocupa um lugar específico dentro desta mensagem que Deus está dizendo nesse texto. Então, não esqueça isso é muito importante, porque isso vai fazer a gente caminhar, ok? Então, nós também utilizamos, né, o que nós devemos pensar também, e também descrever, meus queridos, é que nessa interpretação literária
aliás, e nessa interpretação contextual, embora tendo essas configurações de como monta um contexto, nós também precisamos descobrir, já que falamos de parágrafo, né, existe para nós a tarefa também de descobrir o interrelacionamento dos parágrafos. Tudo bem? Então, já que nós temos que ler a Bíblia como um todo, e a Bíblia tem que ser lida como parágrafo, então o que nós fazemos com aquelas outras partes que muitas vezes não está conectando ao tema central? É disso que o interrelacionamento dos parágrafos trata. Tudo bem? Então o que são? São os pontos de interligação dos parágrafos. Em lógica, na matéria de lógica, você vai chamar isso de conectivos, que é, por exemplo, um jump, né? Que você conecta um ponto ao outro. Então, esse interrelacionamento dos parágrafos é nada mais, nada menos que um conectivo, que vai fazer com que um assunto de um parágrafo que termina comece uma pequena introduçãozinha no meio que liga um ponto ao outro. É uma ponte, uma pequena ponte. Tudo bem? Então, como a gente pode assim, né, entender isso? Existem 2 passos. O primeiro passo é você lembrar que o parágrafo é um bloco de pensamento formado por uma ou mais orações, sendo composto, né, de um assunto ou mais orações, sendo composto de uma maneira geral com uma ideia central que sustenta para desenvolver esse assunto. Tudo bem? Então, é uma unidade com uma ideia central e que existe alguns pormenores que vai sustentando esta ideia central. Outro ponto, você tem que prestar atenção no uso das expressões. Quando surgir nos textos algumas expressões, como por exemplo, existe mais, mas eu citei somente algumas aqui. Ora, então, depois, portanto e por esta causa, você vai perceber que elas costumam indicar o início de um novo parágrafo ou de uma nova ideia. Tudo bem? Então você precisa entender que esses são os conectivos, tá? Eles são interrelacionamentos dos parágrafos. Então, por exemplo, outro ponto que faz a interrelação de um parágrafo para o outro é as mudanças de personagens, a mudança temporal de uma narrativa, a questão quando fala dia, noite, sempre uma mudança também que é abrupta, né? No próprio texto você vai perceber que está falando de uma possível mudança de parágrafo. Tudo bem? E esses que ajudam essas transiçõezinhas é o que nós chamamos de interrelacionamento dos parágrafos, que contém também uma riqueza interpretativa muito grande. Sem eles também a gente não ia entender os tempos e os modos das falas. Tudo bem? Segundo passo, note o que vem antes e depois do parágrafo e também a relação entre as unidades. Então, note que o que vem antes e o que vem depois, tá? Entre essas unidades. Tudo que está entre essas unidades, a primeira unidade de parágrafo, o conjunto de palavras e pensamentos, e a segunda, o que vem aqui no meio, é o que vai ser um interrelacionamento de parágrafo que vai conectar esse assunto. Senão ia ficar uma coisa assim, sem pé, sem cabeça, tudo bem? Então, por exemplo, você tem que prestar atenção no parágrafo anterior, você tem que prestar atenção no parágrafo que está sendo estudado e você tem que prestar atenção no próximo parágrafo. Então, esses são os pontos que estamos deixando neste momento. Então, na próxima lição, nós vamos caminhar para mais assuntos que vai chegar aonde eu acho que vai pegar legal para nós, que é o conjunto, de alguns conjuntos de linguagem, de figuras de linguagem que eu acho muito interessante você estar se aprofundando, porque a Bíblia, por ser um livro antigo, usa muito isso. Eu quero agradecer a sua presença, que tem nos ajudado muito, os nossos queridos
e maravilhosos, né, alunos. Você percebe que às vezes a gente fala um pouco pelo Zoom, dá um pouco de pressão, 40 minutos, cai, liga de novo. Então, aqui eu acho que a gente consegue falar melhor. Tudo bem? Eu quero agradecer a todos vocês que têm nos acompanhado. Que Deus abençoe sua vida. Eu vou deixar esta matéria, tá, lá no grupo. E você que quiser uma cópia dessa matéria, deixa aí nos nossos comentários, que a gente, né, deixa o seu e-mail, que a gente envia a cópia dessa matéria para você também. Uma boa noite a todos, muito obrigado e até a próxima quinta-feira, em nome de Jesus.